Irmãos, boa noite. Mais uma vez o Senhor Jesus nos conceda graça e entendimento da sua palavra. Nosso tema hoje é um tema que já falei várias vezes. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É algo, na verdade, bem básico, né? Para quem se torna cristão, é saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando eu fiz o slide, eu pensei em começar com um texto e coloquei esse texto, né? Mas quando deu uma saidinha ali, o Senhor disse: começa com outro texto. Não deu tempo de colocar, mas eu vou citar o texto. Salmo 119, versículo 105. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Só baixar um pouquinho aqui para não dar. Cadê o microfone? Nós sabemos que a gente vive num período da história em que os homens, quando vão defender alguma tese, alguma teoria, eles sempre apelam para o que o pessoal chama de argumento de autoridade, né? Eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou presidente da associação de não sei o quê, né? Sempre antes do nome a pessoa diz: o mestre e doutor em divindade fulano de tal, não sei das quantas, para que a pessoa acredite naquilo que ele está falando. O pessoal cita argumento. A autoridade cita o título. Hoje em dia, quando vão defender as teorias, eles geralmente apelam para o que a gente conhece como teologia. Teologia, só para ter uma ideia exata, vem do grego e significa estudo sobre Deus. Só que o que foi tornado isso? Porque o estudo sobre Deus está na palavra. A teologia em si, de acordo com o termo lá, bem na base mesmo, é correta. É o estudo da palavra de Deus, sobre Deus na sua palavra. Mas as pessoas criaram todo um sistema para conduzirem os outros num estudo totalmente equivocado sobre Deus. Um estudo com base em teorias que eles criaram. E o Senhor nos diz, por intermédio de Davi, no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Não é a teologia. Não são os doutores em teologia. Não são os pastores por teologia. Deus tem pastores. Mas esses que são apenas por teologia não são os pastores de Deus. E chegam a negar isso que a gente, na hora que se torna cristão, é uma coisa essencial. Você saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é essencial. Qual é o texto que a gente geralmente lê primeiro? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a própria essência do Evangelho. Tirar isso aqui do Evangelho é tirar tudo. Acabou o plano da redenção. Essas teologias, por que eu falei dessas teologias, desses doutores? Porque esses doutores começam a inventar teorias para poder manter a mentira da Trindade. Eles agora inventam outra mentira, que é negar que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Dizem que Jesus não é. Não, irmão, mas isso aí é só um pastorzinho aqui e outro acolá. Não. Eu vou colocar aqui só para... Esse livro aqui, ó. Tem uma gente que já conhece. A Trindade. É da Igreja Adventista, publicado pela Casa Publicadora. Estou mostrando aqui só para o pessoal da internet ver também. O nome do pessoal não vai dar para ver não, mas eu vou ler aqui. O Woodrow Wilson é doutor, professor de religião na Universidade de Andrews. O outro, Jerry Moon, é doutor e é o diretor do Departamento de História da Igreja no Seminário Teológico Adventista da Universidade de Andrews. O outro é John Reeve, candidato a doutor, ou seja, um doutorando, leciona História da Igreja no Seminário Teológico Adventista da Universidade de Andrews. Então eu estou falando de homenzinho, qualquer um da igreja, doutores, que dão aula na universidade da Igreja Adventista mais importante que tem. Só para ver. Oi? Foi? E publicado pela Casa Publicadora, o símbolozinho aqui, ó. Bem no cantinho. Morresse, podia esperar que os engoliam. Então um monte. E eles assumem, eles dizem que a partir de 1940
é que começou esse negócio do pessoal ir lá na frente e começar a querer empurrar a Trindade, né? Com maior força. Que enquanto ela estava viva, ela ficava resistindo. Ela dizia, depois que eu tombar, muitos embustes surgirão, né? E foi isso que aconteceu. Eles assumem quando foi feito o voto. 1980, no Conselho de Dallas. Está tudo anotado. Mas o que, é que você quer dizer com isso? É porque eles dizem que Jesus Cristo não é o Filho unigênito de Deus. Não é o Filho de Deus. Para defender a Trindade. Porque eles dizem assim, não, mas peraí. É porque o pessoal diz que a gente crê em 3 deuses, né? Os trinitarianos dizem assim, né? O pessoal diz que a gente crê em 3 deuses, mas não é 3 deuses. É um Deus preconizado em 3 pessoas. Uma hora se revela como Pai, outra hora se revela como Filho, e outra hora se revela como Espírito Santo. Entendeu? Uma hora se revela como uma pessoa, outra hora se revela como outra, outra hora se revela como outra. Se você não entendeu, é porque o negócio é enrolamento que eles inventam. Não é 3 deuses. Tá? Aí o que acontece? Mas se eu considero o Filho unigênito de Deus como sendo o Filho mesmo, aí digo, opa, não é só negócio de revelação em uma pessoa e depois em outra, não. Não são a mesma pessoa ali. Entenderam? Porque na Trindade diz assim, ó, é o mesmo Deus, tá? Só que a hora ele se revela aqui como Pai e outra hora ele se revela como Filho. Mas se eu disser que Jesus é realmente Filho de Deus, eu digo, opa, peraí. Então ele é filho dele mesmo? Como é que funciona isso? Aí os homens ficam tudo enrolados para explicar, não consegue. Aí o que é que eles inventam? Vamos dizer que Jesus não é filho de Deus. E onde é que está isso? Vou adiantar aqui um pouquinho para os textos mais essenciais. Ó. Sem respostas às perguntas que não mais clamam, que já é um título bem prepotente, na verdade. Página 54. Do mestre e pastor adventista Roberto Biagini. O que ele diz? Ele, Jesus, é filho de Deus apenas por título de ilustração do cargo ou posição que ocupa. Tá? Quando Deus se revela como filho, é só para ilustrar. Só para vocês entenderem como é que é mais ou menos o relacionamento na divindade. Não é porque ele seja realmente filho de Deus. Porque ele não é filho por filiação natural. Você sabe o que é filho por filiação natural? Eu vou dar um exemplo para você aqui. No Vasconcelos tem 2 filhos, né? O Anderson e o William. É filho por filiação natural ou não é? Não é filho dele com a esposa dele, não. Agora, se ele pega um filho de criação, vamos colocar o nome aqui, Júlio, é filho por filiação natural? Nesse caso, não. Nesse caso, não é filho por filiação natural. Filho por filiação natural, filho que ele tem meu sangue. Eu tive relação com a minha esposa e geramos um filho. É filho por filiação natural. Quando você pega ali na sua identidade, tem um lugarzinho chamado filiação, né? Ali pode ser colocado filho adotivo? Pode. Alguém pode registrar. Mas no geral é filho por filiação natural. Filho biológico. Porque Jesus não é filho por filiação natural. É o que diz o mestre. O mestre, viu? E pastor adventista Roberto Biagini. Porque Jesus não nasceu do pai. Agora isso é heresia. Heresia pura, né? Aí é a loucura que tem vivido. Como se tivesse se originado do pai de si mesmo. Eles estão igual aos judeus. Se tiver escrito é para nós nossos filhos. Eu digo, isso que eu disse no começo. Eles inventam teologias e o argumento que eles usam é: eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou professor na Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos. Eu sou presidente da divisão sul-americana. Eu sou presidente da Associação Geral. Eu sou... O argumento é esse. Cadê o texto? Ele citou algum texto? Deixa só dele mesmo. Debaixo aqui mesmo ele vai ficar. Olha o que diz. Olha o que diz Andrews. Eles pegaram o nome do Andrews para fazer o nome da universidade, né? Olha o que é que ele diz. 6 de março de 1855. É bem no começo do movimento. A igreja não tinha nem sido organizada ainda, né? A doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia em 325. Né? Isso aqui a gente já sabe, né? Depois foi confirmada em 381 no Concílio de Constantinopla. Essa doutrina destrói
a personalidade de Deus e seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E não destrói não desse jeito, dizendo que ele não é filho por filiação natural. Porque está dizendo, não, é um Deus que uma hora é pai, outra hora é filho. Aí se eu disser que Jesus é realmente filho de Deus, ele é filho dele mesmo. Aí esse rapaz fica complicado, mas explicar. Então nós temos que... Já ouviram aquela teoria que para você poder manter uma mentira, tem que inventar outra? É assim, meu amigo, então não segura não. Porque se você contar a mentira e depois contar a verdade, você desmancha a mentira, não é assim? Então você tem que estar disposto a renunciar à mentira que foi contada. Como eles não estão dispostos, eles dizem, rapaz, não tem que inventar outra mentira para poder segurar a primeira. Senão vão dizer, ó, Trindade não existe. Segurei com a palavra bonita, teologia. Rapaz, esse nome aí, o pessoal cita que eu fiz teologia. Mas por que destrói a personalidade? Porque ele vai dizer assim, muito perto de serem idênticos. Quem? O pai e o filho. Ela usa essa expressão. Está na verdade sobre os anjos, bem no comecinho. Muito perto de serem idênticos. Porém, dois em individualidade. Dois em individualidade. Se não fosse dois em individualidade, por que o filho foi pleitear com o pai? Diga. Por que o filho foi lá onde o pai dizia, pai, eu vou morrer por ele? Não precisava ter dito, não? Não é o mesmo Deus? Era só dizer, eu vou, acabou. Ele vai pleitear. Para quê? Se eu e outra pessoa a mesma coisa, eu vou pleitear para quê? Eu tomo uma decisão e está resolvido. Pleitear com ele mesmo? Vou pleitear comigo. Será que eu faço isso? Não é bagunçado o negócio? A forma infame como foi imposta à igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, na história da igreja, que causa aos que acreditam na doutrina coragem e vergonha. E é isso que causa mesmo. Tiveram que inventar outra mentira para segurar essa heresia tremenda. Aí diz aqui nesse livro, a Trindade, nesse livro bem aqui, eu tenho, tá bem que depois se não quiser a prova, eu gosto de ter o livro, porque os cabos duvidar de mim, eu digo, moço, está só no slide, não, pega aqui no livro, leia. Importante consideração envolve o modo como interpretamos a Bíblia. É verdade, né? Não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito. A questão diz respeito a se devemos interpretar certas passagens de modo literal ou dar-lhes um tratamento mais figurativo. Até que eu concordo. Tem coisa que é figurativa e tem coisa que é literal. Tá? Até que, só que ele começa a misturar o negócio todo mais para frente. Vamos tentar ilustrar o ponto da seguinte forma. Aí ele poderia citar 12.300 tardes e manhãs, né? 70 semanas, uma besta que sobe do mar, uma besta que sobe da terra, um dragão vermelho, né? A mulher, quando ele bate os pés, né? E assim, poderia até usar. O que ele vai dizer? Quando nos referimos a Jesus como o Filho, e frequentemente falamos da primeira pessoa da divindade como o Pai, estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal a estes termos? Bem, eu sim. Não sei, eles pelo jeito, né? Ou seria, para só responder a pergunta que ele fez, né? Você faz uma pergunta que pode bagunçar mais, né? Isso. Aí o povo diz, o cara é doutor, hein? Eu não sou mais. Fácil de entender. Porque um dos pontos principais nessa questão é aqueles que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele está claro, vai dizer que isso não tem literalidade, vai levar totalmente para uma simbologia para tirar o sentido real da expressão. Porque aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse espírito é de anticristo. Não tem base nenhuma para levar a salvação para as pessoas que querem se salvar. Então, é exigir um assim diz o Senhor. Se eles estão fora do assim diz o Senhor, rejeite. São homens. Não tem salvação para dar para ninguém. Nem para ele mesmo que tem negar a Cristo, vai ser negado diante do Pai. E aí a Trindade está na 110 do livro. Aqui. Rapaz, mas uma dessa não é do livro, não. Olha só. Ele pergunta aqui. Ele pergunta se estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal
a estes termos: Jesus como Filho e a primeira pessoa da divindade como Pai. Eu estou respondendo a pergunta aqui, sim. Óbvio. Aí ele faz outra pergunta. Ou seria mais apropriado interpretá-los de um modo metafórico? Rapaz, irmão, o que é metafórico? Já sentiu gosto de chuva? Já sentiu gosto de chuva? Ninguém sentiu gosto de chuva? Não tem como dizer. A gente sentiu. Tem um cheiro, né? A gosto. Tem que ser. Tem um negócio na boca que parece gosto de chuva. Algumas expressões a gente usa de modo metafórico. O cara comeu 7 horas da manhã, tomou de jejum, né? Aí quando dá 8 horas ele diz: rapaz, eu tô morrendo de fome. Poxa, será que ele tá morrendo mesmo? Isso é linguagem metafórica, viu? É figura de linguagem. O pessoal chama em português. Estou explicando é por isso aqui, que o pessoal não ficar abandonado metafórico. É quando você fala uma coisa, só que de uma outra forma, usa uma expressão diferente. Estou morrendo de sede. Tá? Ou seria apropriado interpretar esses termos, Jesus como Filho e a primeira pessoa da divindade como Pai, de um modo metafórico. Ou seja, de um modo que não queira dizer exatamente o que está dizendo. Basicamente isso. Você está lendo de uma forma, mas não é daquela forma que é para entender. Isso é metafórico. E focalize alguns aspectos seletivos da filiação e paternidade. Eu creio que seria mais apropriado. Por quê, irmão? Porque filho e pai não são palavras figuradas, não são palavras metafóricas. 2.300 tardes e manhãs são palavras metafóricas. Ou alguém aqui vai viajar para São Luís e diz assim: irmãos, vou passar um tempo fora. Vou passar 1.347 tardes e manhãs. Se eu falar assim, a gente conhece os textos de Gênesis, mas ninguém fala assim. Ou então eu vou passar 432 semanas fora. Só diga logo em anos, que é para a gente entender. Essa linguagem é figurada. Uma besta subindo do mar. Opa, peraí. Uma besta com pés de urso, corpo de leopardo, boca de leão. Eu digo, epa, é literal um negócio desse? Por óbvio que não, né? Há uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. É literal? A gente percebe, gente, no texto. Agora, pai e filho. Não é literal. Da onde, moço? Se o pai enviou seu filho. Está dizendo que o pai enviou mesmo. Enviou o filho mesmo. Então, um é pai, o outro é filho. O filho foi o enviado, o pai o enviou. E aquele quem aceita o filho, está aceitando o pai. São duas pessoas distintas. Tem a filiação e tem a paternidade. Mas esse bicho vai se um quarto mais tão grande. E assim as coisas encapadas, encubadas. Uns livros de ordem diferente que eu não É. Assim, viu, cheio de mistério. Vai bananar mais o pessoal. Eu costumo dizer aqui, com certa indignação, porque eu creio que eu estou certo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Procure livro de pioneiro, publicado pela casa publicadora. Fora Ellen White. Procure um. Pode me mostrar que eu gravo um vídeo pedindo desculpa. É só me mostrar. Tem que publicar um livro dos pioneiros aos outros. Porque se for esperar pela casa publicadora, você não vê. Você vê um livro de um pastor ou de uma irmã da igreja falando dos pioneiros, na linguagem dela, na linguagem dele. Mas num texto de um pioneiro falando. Cadê? Não faz. Porque se deixa os homens falar. Olha o que ele diz. Não se torna bastante claro que os textos problemáticos. João 3,16 é problemático, rapaz. Te converter, peça. Não se torna bastante claro que os textos problemáticos só se revelam problema quando assumimos uma interpretação estritamente literal de termos como pai, filho, primogênito, unigênito, gerado e outros. Não se torna bastante claro? Nem um pouco claro.
A pergunta de novo eu estou respondendo, né? Não parece claro. Eu vou dizer logo, queria botar bem que um ponto logo aqui, ó. Né? Não parece claro, ponto. Que tal literalismo se choca com o significado figurativo ou metafórico principal que os autores bíblicos utilizam para se referirem às pessoas da divindade? Não parece claro? Mais uma vez, nem um pingo. A resposta está aqui, ó. Não parece claro. Nem um pouco. É só deixar ele mesmo falar que ele mesmo se enlaça. Viu? O que ele vai te dizer aqui, ó? Aqui é o Senhor que está dizendo por intermédio de Elemate. Grande conflito 604. A linguagem da Bíblia, só para dar um detalhe aqui, dependendo da edição, viu? Tem edição que é na página 598, né? A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu sentido óbvio. Óbvio. O que é sentido óbvio, rapaz? Pai é pai, areia é areia, feijão é feijão, arroz é arroz. Isso é óbvio. Entendeu? Isso é óbvio. Vocês estão sentados na cadeira, isso é óbvio. É o que é claro, não tem como duvidar não. Está dizendo que o pai enviou seu filho, mas não é assim que está querendo dizer não. Vou dizer outra coisa. Por que não é? Porque está óbvio. O pai enviou seu filho. Está óbvio. Tem a expressão que ele vai te usa, que eu nunca. Rapaz, não esqueça dessa expressão que ele vai te usa. Aí eles querem complicar o sentido óbvio para misturar com o figurativo. Para confundir um pouco, irmão. Para confundir um pouco. Está lá em Timóteo, né? Que eles têm comichão nos ouvidos, né? E o povo Soltaram gosta aí. disso. Doido pro ouvir. Em cima de cima ali. A maioria do povão gosta disso. Gosta. Pior que gosta. A expressão aqui que ele vai te usa, ela diz assim: muitos pegam certa porção dos meus escritos e começam a dizer que a irmã White não quis dizer o que disse. Ou seja, Ellen White diz uma coisa, mas ela não quis dizer o que disse. Ela diz: essas pessoas não têm autorização da minha parte e nem de Deus para dizer isso. É a mesma coisa que estão fazendo aqui. Não gostou? Disse: não, mas não quis dizer isso não. E ela está dizendo que não quis dizer isso? Ela disse isso? Não. Então fica lá, moço. Se ela não falou, o Senhor não falou para ninguém isso, por que está dizendo isso? Quem foi que te enviou? Confundir aquele que diz Deus mesmo, Senhor veio, que ele disse porque esse pastor. Então, a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, viu? O óbvio sentido é isso. Tá? Que eu mencionei agora há pouco. Você está sentado na cadeira, você come arroz com feijão. Tá? A menos que seja empregado um símbolo ou figura. Gente, o contexto mostra se é símbolo ou figura. Pai e filho é símbolo ou figura da onde? Irmão, eu fiquei ainda assim meio com dúvida. O que será que o Espírito de Profecia diz? A Revista Adventista e o Arauto do Sábado, de 7 de setembro de 1895. O Eterno Pai, aquele que é imutável, deu, de acordo com João 3,16, é o texto base para esse, deu seu único filho. Isso que é unigênito. Unigênito é o único gerado. Gerado do Pai tem quantos? Só tem um. Só tem um. Tem os filhos por criação, como são os anjos, como foi Adão, né? E tem por adoção. Está no seu óbvio sentido. Muito claro. E os pioneiros não duvidavam disso. Quem duvida é os teólogos. O pastor disse que colocou em dúvida a filiação e a paternidade do pai, né? A paternidade do pai é a filiação dele, do filho unigênito. Dizendo que é outra coisa que ia dizer. E aí já os escritos dos mais antigos, né, do princípio, do movimento, inclusive autorizado por Deus, diz que aí o eterno Pai, que é aquele que é imutável, deu o seu filho. Deu o seu filho. Deu na realidade. João 3,16. Nascido dele. Então, não, mas ele não foi nascido dele, não. Bom, em quem eu vou acreditar? Naquele pastor lá, que eu nem procurei saber o nome dele. Ou nesse escrito aí. É claro que eu não penso nem duas vezes esses escritos aí.
É um filho nascido dele, do pai. Retirado do seu seio. Estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então, se as pessoas querem confundir as pessoas, não vai ser eu e você não. Porque aí está muito óbvio. Muito claro. Uma maravilha dessa aí, Olha só. O Eterno Pai, aquele que é imutável, deu o seu único filho. Vou parar para analisar um pouquinho. Os pioneiros criam que era figurado ou literal o texto de 3,16. Se eles crescem que era figurado, a gente ainda bem aqui. Mas não, ele praticamente repete o texto, dando informações adicionais. O que ele está dizendo? O texto é literal. Porque se ele dizer filho significa não sei o quê, pai significa não sei o quê, para explicar. Mas não, ele diz praticamente a mesma coisa, usando algumas palavras e expressões diferentes. Ele está dizendo, o Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele. Exatamente o unigênito. Em outras palavras. Essa palavra aí leva para João 16, João 3,16. É exatamente isso que ele diz. Praticamente está repetindo o texto, né? Só usando palavras diferentes. Nascido dele. Agora vamos entender aqui uma coisa, vamos pontuar claramente. Isso aqui é importante. O pai gerou o filho da mesma forma que a mulher gera um filho? Não, gente. Também vamos pegar o pé da letra, senão nós... Está entendendo? Nesse sentido, o pai não gerou a Cristo da mesma forma que a gente vê que o filho nasceu. Mas o texto diz, retirado do seu seio. Aquele que estava intimamente ligado com o pai, estava no interior do pai, foi dado uma forma para ele. Dizer como foi exatamente, aí eu não lembro. Eu sei. Tá? Tá entendendo? Nesse sentido, realmente não dá para a gente pegar como literal. Mas os termos, observe que ele está questionando os termos pai e filho. Tá? E que Jesus não nasceu do pai. Aqui diz que ele nasceu do pai. Que não foi gerado por ele, foi retirado do seu seio, do seu interior. Aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa, da pessoa do pai, e enviado à terra para revelar o quanto o pai amava a raça humana. Tudo literal, não tem tanta coisa não. Aí lá vai. Esse texto aqui, eu sei que a gente tem muito texto que a gente gosta, né? A Bíblia toda é maravilhosa, o Espírito de Profecia, mas tem uns textos que tem uma profundidade que eu fico... Mas igual eu disse, hoje é mês de água, né? Olha o que diz aqui, ó. Primeiros escritos, página 151. História da Redenção, página 45. Só uma pausazinha aqui rapidinho. Rapaz, se é para você publicar um livro desse aqui, só mostrar aqui o livro para os irmãos. Um livro desse aqui, A Trindade. E publicar um livro do Espírito de Profecia, rapaz, porque o Espírito de Profecia derruba um livro desse aqui, de doutor, ligeiro demais. Isso vai lá, bicho. A profetisa da igreja remanescente de na lata. Quer ver? Se não é fio literal? Vamos lá. Primeiros escritos, 151, História da Redenção, página 45. 2 livros de Ellen White, publicados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela Casa Publicadora, uma instituição da Igreja Adventista. Ou seja, a Igreja Adventista publica uma heresia e ela mesma publica um livro que revela a heresia que ela está inventando. Entendeu? Disse meu anjo assistente. Ellen White diz assim. Ela é mais tipo um ser humano, né? Então ela precisa de ajuda para compreender certas coisas, que a mente dela é finita. Tá? Então ela tem um anjo assistente para ir explicando as coisas para ela. Aí o anjo diz assim, ó. Pensas que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Basicamente, tu pensa que foi fácil o pai entregar o filho dele? Tu acha? Tu acha, não, que foi fácil? Alguém que acha? Ela responde. Não. Mas não é só um não. É um não absolutamente. O que é um não absolutamente, irmão? É um não sem nenhuma chance de virar um sim. Nem sequer um talvez. Não. Absolutamente.
É como se perguntasse, você crê que Jesus é Deus? Sim, absolutamente. Não tem nenhuma chance de virar um talvez isso aqui. Então o anjo mesmo responde para ela, não, absolutamente. Ou seja, foi com grande esforço que o pai entregou o seu muito amado filho. Foi com enorme esforço. Agora, olha essa expressão, gente. Foi mesmo uma... O quê? Foi mesmo uma luta para o Deus do céu. O que foi uma luta para o Deus do céu? Decidir se deixaria o homem culpado perecer, que era o que o homem culpado merecia, e esse homem culpado somos nós, ou se daria seu amado filho para morrer por ele. Rapaz, mas um filho desse da igreja e deixa as pessoas fazerem uma heresia dessa aí. Essas criaturas ficar pouco. Olha só, vamos concentrar aqui, ou seja, a profundidade do texto. Nós estamos falando de quem? Olha aqui, Deus do céu. Vamos pensar aqui. Deus, todo-poderoso, né? Onisciente, onipresente, pode tudo, só o que quiser. Ele é Deus, é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas para o Deus do céu foi uma luta. Vou repetir. Para o Deus do céu foi mesmo uma luta. Porque ele estava decidindo se entregar seu amado filho para morrer pelo homem culpado. Está entendendo? É um amor maravilhoso. Pensa aqui, quem tem filho pensa aí. Seu filho diz assim, rapaz, eu vou viajar, eu vou para a guerra. Vou para a guerra, pai. Vou para a guerra, mãe. Você diz sim, assim, puf, em cima da empuca. Pai, eu vou viajar lá para São Paulo. Então é mais quem? Tem alguém lá te esperando? Você tem dinheiro para lanchar? Por que você vai para lá? Esse rapaz que tu vai encontrar lá, ele mexe com coisa errada? Esse menino é boa peça? Conhece ele de onde? Quantos anos ele tem? E os pais, já falou com os pais dele? É tanto Não é assim, não? quando tá comendo. Quando a filha disse que vai namorar, né? Só dando um exemplo para você entender mais ou menos um pouquinho no aspecto humano. Rapaz, você faz praticamente um belão todinho da pessoa, né? Pensando, rapaz, isso, meu filho. E vai que esse rapaz vai cuidar da gente. Você pensa em todos os problemas que podem surgir, não é assim? É. O pai pensou também, gente. Ele ficou. Sim, mas é isso. Era um local, Né? Salvar o homem. Mas lutou. Sabe o que eu estou consigo mesmo? A gente entende no aspecto humano. O que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos aqui é: foi mesmo uma luta para o Deus do céu. Se não fosse filho, por que essa luta então? Me diga. Ele perdeu o filho dele, né? Né? Para que essa preocupação toda se não era filho dele? Literal. Não é mesmo? A luta é por isso. É porque o filho é uma coisa tremenda. Na esfera da divindade, a gente não tem nem noção. Sabe por quê? O irmão tem dois filhos. Os dois é parecido com o seu irmão. Em todos os aspectos. E Jesus e o pai? É diferente. O pai, rapaz, eu tenho alguém aqui do meu lado que me compreende em tudo. Tem o mesmo poder. Pode tudo. É criador. Entendeu? Faz... O caráter dele é o meu caráter. Expressa mais. Entendeu? Tá entendendo por que é uma luta? Ainda maior, porque foi de Deus do céu. Mas, rapaz, aqui um pai pode ter o filho, um jeito que for, né? Mas se é o bem. Imagine Deus, o pai, olhando para o seu filho totalmente perfeito, porque é a expressa imagem da sua pessoa. É um filho que, entre aspas, todo pai espera, né? Geralmente o pai quer um filho igual assim, né? Por que a gente corrige os filhos? Os que têm filho, né? Não é para ser perfeito? O intuito é esse. Então, foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir isso. E foi, irmão. Vamos entrar mais um pouquinho. Primeiros Escritos, página 149. Vi então o amorável Jesus, e contemplei em seu semblante. Seu semblante? Aqui, ó. Olha para a área do rosto. E você vê se a pessoa está com raiva, né? Não é assim? Quer ver o semblante da pessoa? Olha aqui para a face dela, você vê se a pessoa está com raiva, se ela está triste, se ela está alegre. Você percebe pelo semblante. Seu semblante, uma expressão de
Simpatia. O que é simpatia? Imagine você passando por um mendigo. Tem gente que vira a cara para o outro lado, né? Jesus poderia ter feito isso, olhado para o padre e disse: pecou. Não quero nem chegar perto. Mas ele mais te viu um semblante de simpatia. Aquela tristeza no olhar. De dizer, e agora? Tem que fazer alguma coisa. E pesar, que é tristeza, né? O semblante dele mostrava isso. Ele não precisou falar nada. Quando ele realmente olhou para o semblante, já viu. Jesus, tá? Jesus não está com raiva. O semblante dele não era de raiva, era de tristeza, de simpatia pelo homem. Logo o vi aproximar-se da inexcedível luz que envolvia o Pai. Inexcedível. Coloca uma outra palavra. Insuperável. Não tem luz que supera essa não. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. O direito estava vindo lá do recanto. Aí eu ia assim pro alto. E o sol estava brilhando bem na nuvem. Eu tentei ficar olhando, não consegui não. Até pro sol já consegui um bocado. Vou e volta é fritar. Esquentando, né? Mas você olha assim, ó, você fica. Quem já tentou olhar pro sol sabe. Botar essa luz, esse projetor no olho de alguém, você fica encandeado, né? O pessoal chama? Tá bom. Grande conflito 624. Diz que a glória que cerca Satanás não pode ser superada por coisa alguma que o olho humano já tenha visto, né? Quando ele vier aqui para personificar a Cristo, né? Tá entendendo? Se essa luz que eu ouvi é forte, a glória que vai cercar Satanás é maior. E a de Deus o Pai é insuperável. Eu fico pensando, pensa na glória forte. Porque a de Satanás, o ser humano ainda não contemplou, né? Uma glória desse porte. E a de Deus o Pai é ainda maior. Que não os anjos ficaram olhando e não conseguiam. Entendeu? Como é que é forte essa glória? Disse meu anjo assistente. Disse o anjo assistente para Ellen White. Ele está em conversa íntima com seu Pai. Conversa íntima. O anjo pode escutar? Não. O anjo fica só. Pai, Jesus entrou ali e foi conversar com o Pai. E aí, tá vendo alguma coisa? Se não estou vendo não. Eles estão conversando ali. E era uma conversa mesmo. Não é uma conversa mesmo. Engraçado, né? E era entre duas pessoas. Ele fala isso. Ele está falando que era possível mesmo não. Tá ele conversando com o Pai. Ela diz assim, muito perto de serem idênticos, ou seja, de ser a mesma coisa. Só que são duas pessoas distintas. O filho estava conversando com o pai, ele estava assim, ei, será que falando? Ele estava conversando com seu pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa. A nossa já seria tremenda, né? Os anjos estavam tudo parados aqui, o que estavam fazendo. O homem caiu. Ele já disse que o céu entristeceu, né? Toda a harpa parou, toda a música no céu para. Quando o homem pecou. Aí quando Jesus entra para conversar com o Pai, os anjos ficam, será que ele vai decidir? Por que será que ele entrou lá? Enquanto Jesus estava em comunhão com seu Pai. Geralmente a gente só cita, né? 3 vezes. Ele foi envolvido pela gloriosa luz em torno do Pai. E na 3ª vez, ele veio do Pai. E podemos ver sua pessoa. Amém? Só que o interessante é o porquê 3 vezes. Lembra o texto que a gente leu? Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria seu amado filho para morrer por ele. Lembra desse texto? Interessante para observar que houve insistência do filho. Esses 3 vezes aqui é insistência, sabe? E o pai estava Não desistiu. E o pai estava com relutando. grande dificuldade para tomar essa decisão. Dificuldade, com muita dor de fazer a coisa. Esse 3 vezes aqui não é à toa, não é? É só para colocar aí 3 vezes, trindade, pronto. O já gosta de 3, né? Todo 3 é trindade. Não, é porque assim, ele vai assim, ó. Pai, é o que eu queria fazer isso assim, assim. Deixa eu pensar um pouco. Tá bom. Eu vou me perguntar, tá? Aí sai. Acho que ele já pensou, né? Pai, se aquele negócio que eu lhe falei agora há pouco. Não, não decidi não. Calma aí que eu vou pensando ainda. Tá bom, então. Daqui a pouco eu venho.
Entendeu? Aí vai de novo. Sabe aquele meninozinho que fica no pé? Me dá, me dá, me dá. Jesus insistiu. Estava em jogo a terra toda. Então Jesus vai uma vez, vai pensar, vou pensar. Vai outra vez, ainda não decidi. Vai terceira vez, porque ele está insistindo com o pai para socorrer o homem que caiu e que está a ponto de perecer eternamente. Morreu mesmo, né? Mas estava a ponto de perecer eternamente. Então ele insiste. Acho que a relutância foi assim, o pai, né, ficou pensando que ele ia assumir a forma humana, a natureza humana, e corria o risco de se separar dele para sempre. E que Jesus temia lá no Getsemane também era isso, dele não suportar a dor. Ele antes disse que o plano da salvação oscilou ali. Não foi não. Diz que oscilou, porque o pai, Jesus sofreu muito. Se o cara se tremesse na mão, né? Ele pediu 3 vezes para o pai afastar dele o cálice. Os pecados de todo mundo sobre ele. Eu citei a expressão o cálice balançar porque ele tinha que beber, né? Foi só aqui foi uma parábolazinha. Como se Jesus tivesse um tremendo aqui para derramar e. Não. Seja como tu queres. E o inimigo, sabendo disso, botou tudo quanto foi hoste dele para tentar Jesus, para Jesus desistir da cruz. O interessante é que Jesus foi tentado de uma forma além da nossa. Lágrimas de sangue. Ele não foi tentado a quem? O que é a quem? A quem é ficar tipo assim. Porque o irmão Vasconcelos tem Jesus. Jesus foi tentado quase igual ao irmão Vasconcelos. Ficou faltando pouca coisa. Esse faltou, ficou a quem? Entendeu? O que falta fica a quem? Por que ele foi tentado além? Porque ele foi tentado como um ser perfeito. Deixa eu explicar. Jesus nunca cometeu pecado. Ele tinha as tendências? Tinha. Mas ele não foi tentado como alguém que já tinha pecado. Ele foi tentado como alguém que tinha tendência, mas nunca cedeu. Ou seja, o que é mais fácil? Você tentar um ladrão fino, que entra e sai da cadeia, a roubar, ou você tentar um homem de família, trabalhador, honesto, correto, temente a Deus, para roubar. É mais fácil você tentar o ladrão que está ali acostumado. Qualquer coisa ele cai, né? Mas vai tentar um ser perfeito, que tem a oportunidade de ceder. É mais difícil, a tentação tem que ser maior, entendeu? Tem que ser mais elevado o nível. Se não, por isso que pega Jesus com 40 dias de jejum, né? E diz, olha o que ele diz. Se tu és o filho de Deus. E quanto maior a pessoa tem Zelo por Deus, maior a dificuldade que ele vai enfrentar. Então, por isso que nenhum ser humano enfrentará uma dificuldade que ele enfrentou. Da forma como ele enfrentou. E vão enfrentar, por isso é melhor, porque serão aperfeiçoados no poder da palavra de Deus. Mas como Cristo, nenhum pode superar. Então, aqui é só para vocês, junta esse texto aqui, ó. Primeiros Escritos, um capítulo que fala do plano da redenção. Vai começar nessa página aqui, 149. Leia esse capítulozinho. No Primeiros Escritos, os capítulos são pequenos, né? Geralmente, fora o prefácio, que é o começo. 3 vezes ele entrou na presença do Pai para insistir. Por isso, muito. O Pai não decidiu de bate pronto, não. Pensando, Jesus vem e disse, ainda não. Jesus vem de novo e disse, ainda não. Estou decidindo. Ele fez então saber ao coro angélico que se abrira um caminho de escape para o homem perdido, que estivera pleiteando com o Pai e obtivera permissão de dar a sua própria vida como resgate para a raça humana. ao obter essa permissão, deu um trabalho. Insistiu. Deus insistiu com Deus. Jesus insistiu com seu Pai para poder vir para morrer por nós. E aqui está a maravilha de João 3,16. Realmente compreendível. Quando o homem pecou,
O pai não chegou e disse assim: ei, vai lá morrer pelo ser humano. O homem pecou, vai lá morrer por ele. Não foi isso. Dói entregar um filho? Dói muito, não dói não. Mas não foi assim. O filho que criou o nosso mundo, criou o universo, criou o ser humano e disse: opa, meus filhos, por criação, né? Nesse caso, é simbólico. Meus filhos, por criação, caíram. O que é que eu vou fazer? Eu, Jesus, vou dar a minha vida por ele. Não é que o pai mandou ele vir morrer. Ele se propôs. Porque esse mundo foi criado por ele. Já lutou aí. Ele disse: ó, dos mundos que eu criei foi o que caiu. Eu não vou destruir não. Pai, não é naquele mundo lá que eu criei? Pois é, caiu em pecado. Mas tem uma solução. Como é uma brecha na lei de Deus, não tem nada que pague, exceto o sangue do Criador. Exceto o Deus morreu no lugar do homem. Obviamente não na forma de Deus, né? Não tem como. Tá? Ele se propôs, ele se dispôs. Não foi o pai que mandou. Ele foi pedir para o pai: pai, tem uma saída. A gente pode destruir, ou eu posso morrer por ele. E eu quero morrer por ele. Foi eu que criei. Aí o pai vai decidir, vai ter uma luta consigo mesmo para ver se aceita. É evidência muito clara que é duas pessoas, porque Cristo tem que entrar 3 vezes para convencer a si mesmo. Não, ele vai convencer o seu pai. E o pai dá permissão. Viu? Porque o pai, como pai, ele é superior ao filho. O filho tem que... É hierarquia. No poder, na autoridade, é igual. Não tem diferença. Mas na questão de pai e filho tem diferença. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 27 diz que tudo o pai sujeitou ao seu filho, exceto a si mesmo. Mas o filho está sujeito ao pai. O pai é cabeça do filho. E Cristo, nossa cabeça. Engraçado que a terceira pessoa da Trindade não é cabeça de ninguém, né? Já repararam nisso? Quando vai dizer, né? O pai é a cabeça do filho, né? Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher, né? Mas nisso. Cadê a cabeça da Trindade? Né? Entendeu? Não, a terceira pessoa da Trindade é a cabeça de quem? Tá maluco. Maluquice. Esse estudo aí, muitos se confundem em algumas verdades. Porque, pelo fato de ser o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Ele não é Deus. aí eles tiram totalmente A divindade dele. a maravilha que é a divindade de Cristo. É impressionante como as pessoas Diz que ele é só filho. têm dificuldade de ver a verdade por completo. Porque o selo de Deus vivo será colocado na fronte exatamente de homem e mulher que estão buscando as coisas que estão sem mancha. Aí a consolidação da verdade é o selo de Deus vivo, em toda a verdade. Aí alguns pegam uma verdade, como essa, como Cristo sendo Filho de Deus, e aí depois rejeita ele, como sendo a expressa imagem da pessoa do Pai. Negando a sua divindade, negando a sua igualdade com o Pai, pelo fato dele ser filho, né? Porque um é filho, o outro é pai. Um é pai eterno, o outro é filho, mas é filho eterno também. Então as pessoas, elas acham que compreendem, e a cada momento que as pessoas elas levam para esse lado, né, de pessoas, elas se acham tal de que vai entender, que entende tudo, e acaba deixando, por causa da sua presunção, deixando de entender o verdadeiro sentido. E aí está o Filho de Deus, né, o gerado de Deus. Agora, pelo fato dele ser gerado, ele não pode ser Deus. Então, existe muitos trôpegos tentando, dentro da sua teoria, tentar explicar aquilo que já está.
de aranha, ele não sai de dentro. Revista Sinais dos Tempos, de 30 de maio de 1895. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Vamos lembrar aqui. O mestre Robert Biagin disse que é figurado. Só para ilustrar. Os doutores, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizem que é figurado também. Mas a gente já viu lá no comecinho a revista Adventista e uma revista chamada Alto do Sábado, os pioneiros falando que Jesus é Filho de Deus, é nascido do Pai, retirado de seu seio. É o seu único filho. É aqui diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Não o filho por criação, como foram os anjos. Os anjos são filhos de Deus, são, mas por criação. Nem o filho por adoção, como é o pecado arrependido. Nós nos tornamos filhos de Deus? Sim. Mas é por adoção. O Pai não nos gerou. Fomos criados na pessoa de Adão. Caímos em pecado na pessoa de Adão. E agora fomos adotados. Mas o Filho, gerado na expressa imagem do seu Pai. Parece a boca de qualquer mentiroso. Mas era Deus também. Oi? Se nós tivéssemos sido gerados, nós era Deus também. É Deus também. É a consequência disso aqui. Se você perguntasse um negócio desse para Moisés dá um puxão de orelha em algumas pessoas. Ele diz: rapaz, se ele é filho de Deus, ele é o quê, meu amigo? É difícil entender um negócio desse. Pergunte para uma criança: meu filho, o que é isso aqui? É um gatinho. Qual é o pai dele aqui? Desse daqui? Mostra um cachorro, um macaco e um gato. Quem é que ele vai dizer que é o pai do gatinho? É um gato, gente. Ele vai dizer: opa, tá parecido com aquele gato ali, ó. Né? Então, isso aqui. Uma coisa que o povo de hoje não entende, e olha só, não é só povo de grupo, não. É os teólogos. Estou ainda correndo muito em teologia. Os doutores. É porque eu quero ser doutor. Os doutores estão dizendo uma loucura dessa. Você sabe qual é o principal argumento que eles usam para defender a Trindade? Pode pegar qualquer artigo que eles falam sobre a Trindade. O principal argumento que eles usam é o fato de Jesus ser Deus. Jesus também possui divindade. Só que essas peças raras não perceberam que quando eles dizem que Jesus não é filho literal de Deus, eles estão dizendo que Jesus não é Deus. Exatamente isso. Lembra quando o pessoal de grupo diz assim, né, irmão? Jesus não é Deus. Ele é o quê? Apenas filho de Deus. Eu digo: não, filho, é por isso que ele é Deus, porque ele é filho de Deus. Tu não entendeu ainda? Da mesma natureza. Isso. O pai dele é o quê? Qual a natureza do pai dele? Deus. Eu digo: e a do filho de Deus? Qual é a natureza dele? Deus também, meu filho. A natureza do filho de um gato é gato. A natureza do filho de um ser humano é o quê? Ser humano. E a natureza do filho de Deus é o quê? Deus. É divindade. É ser Deus também. Isso é natural. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer teologia nenhuma. Uma criança entende um negócio desse. Mas os doutores em teologia estão correndo a outra. Ele disse: não, mas será que é assim mesmo? João 5, 17 e 18. Eu tenho que te colocar no estudo ainda não. Mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora. E eu também estou trabalhando. Mas de nós, se Cristo não estivesse trabalhando. Né? Meu pai também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não somente violavam o sábado, na ótica dos judeus, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Agora a gente diz assim:
Os judeus não entenderam errado os ensinos de Cristo, não. Eles entenderam muito bem aqui. Quando Jesus diz, quando eles perguntam assim, é verdade que tu andas dizendo por aí que tu és o Filho de Deus? Ele diz, tu dizes. E Marcos diz assim, eu sou e vereis o céu aberto e o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso. Diz claramente, sem dúvida. Eu vi uma expressão recentemente que Recentemente eu vi uma expressão de uma determinada pessoa dizendo que o único Deus vivo é o Pai. A pessoa ela está com verdades pela metade. Porque se Cristo não é Deus, então o Pai não é Deus. Porque o Cristo é a expressa imagem de Deus. E eu negar isso é negar o próprio Pai. Então quando eu digo assim, só o Pai é Deus, né? E só Ele é o Deus vivo. E Jesus Cristo é o Deus morto? E pelo céu até Deus morto. lá. Quando Ele se fez homem, Ele deixou de ser Deus? Então é questão, tá, de compreensão mesmo dentro do assim diz o Senhor. Dentro daquilo que é lâmpada para o nosso pé, luz. Então precisamos nos colocar numa condição de, em toda a verdade, estar consolidado nela. Então, o Pai e o Filho, o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um. Somos um. Agora, são duas pessoas distintas. E alguns podem levar a entender errado, tanto para um lado como para o outro. Mas, em que sentido o Filho é igual ao Pai? O Pai é Deus? Ele também é. Então, se nós analisarmos agora a essência, o caráter e a natureza é a essência, o caráter do Pai é a essência, a natureza, o caráter do Filho. Então, não tem como nós compreendermos errado. E se Cristo é o único gerado do Pai e é filho, então não vamos ter que distorcer o que está escrito, não. É um sentido óbvio, é claro. Agora, quando eu abro a boca e digo, não, mas Jesus Cristo é filho. Mas ele não é Deus, não. Agora eu discordo daquilo. Não, ele não é igual ao Pai, não. Também discordo daquilo. Por quê? Porque está escrito o contrário do que está dizendo. Então nós precisamos compreender a verdade. E só podemos compreender quando nós abrimos o coração para essa compreensão. Melhor que a pessoa faz é não negar Cristo, porque vai ser legal. Eu quero só bater mais uma vez o martelo no prego, encaixando aqui. O fato de Jesus ser Filho de Deus é base suficiente para a gente afirmar que Jesus é Deus. Tá? Então, quando vier argumento, não, irmão, Jesus não é Deus, ele é apenas Filho de Deus. Você pode dizer, mas é justamente por isso que ele é Deus, é porque ele é Filho de Deus. Ele herdou a natureza de seu Pai. Não, mas aí vem o doutor Adventista e diz, não, mas Jesus não é Filho de Deus, tá vendo aí o negócio? Um diz, não, ele não é Deus, ele é só Filho de Deus. Aí vem os pastores adventistas e diz, não, ele não é Filho de Deus, ele é Deus. esses doutores vão dizer que ele é Deus. Os doutores vão dizer que ele é Deus. O doutor diz que ele é Deus, Só não aceita que ele é o Filho de mas Deus. não é Filho de Deus. Ele Já tem outros que aceitam como Filho de Deus, mas já não aceitam como ele sendo Deus. Isso, é os dois É extremos. os dois extremos. Aí a gente chega bem no meio com a cunha, pam, ele é Deus, é Filho de Deus. Por quê? Porque ele é Filho de Deus, então ele é Deus. Essa aí é a verdade. Poxa, não anula nem dos dois, não entende não, pô. Pelo amor de Deus, que bagunça. Porque senão você cria uma bagunça tremenda. Então tem outro Deus no céu e não é o Filho de Deus. E como é que ele é Deus então? Tem um Deus competindo
com o Pai lá no céu, sabia? Nessa teoria, tá? Eles vão, peraí, eu tenho o Pai e tenho o Filho. O Filho é Deus, porque nasceu de Deus. Ele tem a mesma natureza de seu Pai, certo? Mas de repente eu digo assim, não, tem o Deus, o Pai lá no céu, e tem um outro Deus lá. Deus, o Pai, tem um competidor. Poxa, porque não nasceu dele, não tem a mesma natureza que ele, por ter nascido dele. O dele tem um competidor. Será que é um irmão? Será que é um tio? Um avô? Vão ter que inventar isso. Não tem nada disso nos escritos. É aceitar que os escritos... Gente, é muito texto. Fica até encabulado com esse povo inventa essas coisas. É muito texto. Dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E dizendo que Jesus é Deus. Aí um se agarra num texto, outro se agarra no outro. E cria as teorias diabólicas. A gente pega os dois, botam aqui e botam aqui do lado e deu os dois. Junto. Se harmoniza. Só se harmoniza na mente de gente. Cauterizada, né? Realmente. Marcada com ferro quente. Pá. É só isso. Por que Jesus é Deus? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele tem a mesma natureza de seu Pai. Ele é a expressão exata da sua pessoa. Aí reside o fato da nossa salvação. Desejado, página 1530 diz: a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. E se Ele é Deus, é porque Ele é Filho de Deus. Que nós possamos sempre nos lembrar disso. E adorar a Cristo e aprender a amar mais ainda o seu sacrifício feito por nós, entendendo a grandeza e os privilégios que Ele deixou no céu para nos salvar aqui na terra. Amém. Vamos orar ao Senhor? Amado Senhor Jesus, que és Deus bendito e soberano sobre todo o universo, é de Ti, Senhor Jesus, que esperamos as bênçãos, é de Ti que esperamos o conhecimento celestial, que há de nos livrar dos enganos desses últimos dias. Deus bendito, te agradecemos por cada raio de luz que brilha em nós, cada raio de luz vindo do Teu trono, emanado de Tua palavra, que alimenta o nosso espírito e nos fortalece naquela fé que uma vez foi dada aos santos. Que jamais venhamos te rejeitar, Senhor, em qualquer dos Seus títulos, em qualquer dos nomes que o Senhor possui. Que possamos te adorar sempre na beleza da Tua santidade e te admirar e ser grato a Ti pelo Teu imenso sacrifício. Obrigado, Deus eterno, por cuidar de nós. Dá-nos uma boa noite e paz em Tuas mãos. É o que suplicamos em Teu nome santo e eterno. Amém, Jesus. Foi feito agora, foi rápido, depois concluiu.